Graça e paz, que bom estarmos juntos no programa Semeando Vida. Pastor Márcio. Graça e paz, meu pastor, graça e paz você que aí está sempre nos acompanhando, que Deus te abençoe. Pastor, uma das coisas que eu aprendi através da Bíblia Sagrada é o entendimento que essa palavra ela penetra, né? De uma maneira simples, mas eficaz. E ela acaba transformando, né, por mais que seja difícil o ser humano, em todas as suas dificuldades, em todas as suas trevas e limitações, essa palavra ela vem e penetra, discernindo algumas coisas dentro de nós, né? Muitas das vezes ninguém precisa confrontar-nos de uma forma direta, mas a gente ouve uma pregação, a gente ouve um louvor, a gente lê um texto da Bíblia Sagrada e aquilo vem dentro de nós e mexe com a gente. O próprio Senhor Jesus, né, ele diz no livro do Apocalipse, capítulo 2, ele fala assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Ele fala que conhece o lugar que a gente habita, onde há um trono de Satanás. Ele continua falando sobre isso, mas o que me chama a atenção é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O escritor aos Hebreus fala que essa espada, né, ela é cortante e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando eu leio isso, e eu trago para esse tempo de hoje, né, no que nós estamos vivendo, nesse tempo de quarentena infinita, de muitas dificuldades, de falta de esperança, a gente conversa com pessoas do mesmo segmento. Se a gente conversa hoje com um dentista, ele vai dizer que Deus tem abençoado, que tem sido algo interessante, apesar da dificuldade. E, ao mesmo tempo, a gente conversa com outro dentista do mesmo ramo, e muitas das vezes é do consultório do lado, ele está dizendo que está passando por muita dificuldade. A gente conversa com um advogado, ele vai dizer que é um tempo onde ele vê o milagre de Deus, como o poder de Deus está agindo, é tudo muito claro para ele do cuidado de Deus, não está faltando nada. Conversa com outro advogado, com o escritório na mesma rua, ele está dizendo que está passando por muita dificuldade, muita luta. E a gente fica tentando entender a que ponto é que essa espada que divide trouxe talvez uma divisão nesse contexto, onde uma família da esquerda está, mesmo com todas as dificuldades, conseguindo, né, manter-se, e a família da direita não está conseguindo. Quando a gente lê e pensa nessa espada que vem, a palavra do Senhor ela deixa claro que o sol nasce para todo mundo. O sol vem, a chuva vem, o tempo da escassez vem, o tempo da fartura vem sobre todo mundo. Mas em alguns momentos na construção da nossa vida, a gente percebe Deus construindo em nós, através da sua palavra, essa espada que vem e nos corta. A consciência daquele que de repente, por que estou vivendo isso? Que dificuldade é essa? De onde vem tanta angústia, tanta situação? A palavra do Senhor vem como refrigério, trazendo esperança, mas ao mesmo tempo também cortando naquilo que era mentira, o pecado, a dificuldade. O importante é a gente ter ouvidos para ouvir, como o texto em Apocalipse diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente entende que nesse tempo, né, onde de alguma forma parece que há injustiça, né, vinda daquilo que é a parte do homem, na realidade não de Deus, porque Deus é justo, ele está fazendo justiça. Mas se você for olhar com os olhos naturais, pastor, existe comerciante com a porta do seu comércio fechado há 2 meses, e o quanto o dono do supermercado está ganhando muita grana. Então se você for olhar, você fala, gente, parece que a balança está, né, descompensada. Fala, o cara do mercado está ficando mais rico e o outro está precisando fechar o seu comércio. Mas quando se trata de Deus, querido, a espada, quando a Bíblia fala dessa espada, se você pegar uma faca em casa e você for cortar uma carne, ela não vai cortar a carne exatamente certinho, sabe? A espada não vai fazer nenhuma barriga, não vai para a esquerda nem para a direita, ela vai cortar exato. Então, o que a gente pode entender nesse tempo, querido? Que a exatidão de Deus está percorrendo a terra, pastor. Amém. Ainda que hoje, como o Senhor diz na palavra, aquilo que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você vai entender, é nessa esperança que nós precisamos ficar, pastor. Ainda que hoje a gente não esteja entendendo o porquê está acontecendo isso, mas amanhã a gente vai entender. Mas uma coisa que a gente precisa ter na mente é o seguinte, cara: a espada, a palavra de 2 gumes que corta, que penetra, sabe, que é apta para discernir, é na exatidão.
Então, havia algumas coisas no mundo totalmente fora do lugar, que essa espada está trazendo essa exatidão. Como vai ser daqui para frente, como que vai ser resolvido, nós não sabemos. Mas, aí como o senhor disse, o sol ele vem para o justo e para o ímpio, a chuva também. Aí eu só posso lembrar, pastor, de Elias, quando fica sem chover sobre a terra, e fica sem chover para todo mundo, quem era servo de Deus e quem não era. Faltou água e faltou comida para todo mundo. Mas você pega o exemplo de Elias, aí fala assim, pô, mas Deus sustentou Elias, mas Deus sustentou mais 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Então Deus cuidou, não foi só de Elias. Tinha uma turma que Deus não deixou faltar, que permaneceram fiéis ao Senhor. Nesse tempo, pastor, eu entendo que um lado dessa exatidão é essa fidelidade que Deus espera do seu povo. Porque Deus não sustentou só Elias com carne e com água. Deus sustentou mais 7.000. Então eu posso crer, querido, que nesse tempo, você, comerciante, talvez esteja com a porta fechada, permaneça fiel ao Senhor. Amém. E aí, ele não vai cuidar só de mim, do pastor Cristiano, porque nós não somos melhores, mas ele vai cuidar daqueles que permaneceram fiéis a ele nesse tempo de dificuldade, pastor. E o detalhe é o seguinte, né? O que mais nos traz uma consciência de um evangelho, de um Cristo que vem multiplicando, né, pão e peixe, que vem cuidando da fome, do necessitado. Você vai ver que quando Jesus ele multiplica os 5 pãezinhos, os 2 peixinhos, 5 pãezinhos, tinha gente que tinha comida lá, tinha gente que tinha situação. Mas você não vê Jesus separando quem tem e quem não tem. Você vê Jesus multiplicando para todo mundo. Então, se Deus tem sustentado Elias e os 7.000, não é porque ele é bonzinho e só viu neles a situação também daquilo que é, mas a fidelidade de Deus é para que a gente possa também cuidar daquele que está ao nosso lado, passando por dificuldade, seja com uma palavra, seja com uma assistência, não importa. Mas Deus tem colocado sobre alguns a sua mão, não é que não está colocando a mão dele sobre outros, mas permitindo que essas outras pessoas possam ver em nós a igreja, possam ver em nós o evangelho. Aí a gente fica entendendo o seguinte, como surgiu esse pão e esses peixes, né? Em toda a caminhada de Jesus, pastor, Jesus ele disse a alguém que quis segui-lo, e Jesus falou, pô, você quer mesmo me seguir? Não tem nem onde reclinar minha cabeça. Né? Então ele está dizendo aqui, se quer me seguir, vai ter algumas dificuldades, alguns momentos de restrição, mas em todo o tempo você vê aquela turma, não faltando nada para eles. Todos aqueles que andaram com Jesus, não tinha talvez o que o coração humano esperava, mas tinha tudo aquilo que eles precisavam para poder estar bem. Então, querido, aí eu peço até licença aqui ao meu pastor, pelo seguinte, querido, o governo, ele não está preocupado com o teu bem-estar. Não está, irmão. Mas Deus se preocupa, pastor. Amém. Em todo o tempo haviam paralíticos, doentes, enfermos, leprosos. Tinha gente passando muita dificuldade naquele tempo de Jesus ali. E a autoridade, o governo não estava preocupado com eles, não. Existe uma realidade, pastor. A saúde, ela é necessária que a gente pense e se preocupe com ela, mas a economia também. Lógico. E o que Jesus... E aí, rapaz, Jesus é lindo, porque ele fazia as duas coisas, pastor. Ele vinha, curava, libertava o oprimido, trazia pão para comer, dava aquilo que era a palavra. Porque ele se preocupava e se preocupa com aquilo que é o nosso bem-estar. Nesse tempo, irmão, nessa balança desajustada que o governo está aí trabalhando, é saúde, é economia, são as duas coisas, querido. Mas a preocupação deles não é comigo, com você. Pode ter certeza disso. Não é. A gente precisa fazer a nossa parte. Mas só você precisa ter consciência de que Deus se preocupa com você, querido. E aí, o pãozinho, pastor, o peixe não vai faltar. Amém. A saúde também não vai faltar. Precisamos fazer a nossa parte. Jesus disse para Pedro uma vez assim, Pedro perguntou, Senhor, eu tenho que dar mesmo o imposto? Jesus falou o quê? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então façamos a nossa parte. Consciência, se cuida, álcool em gel, máscara, faça a tua parte, né? Mas dá a Deus o que pertence a Ele, querido. Dá a Deus o que pertence a Ele. Nesse tempo, pastor, tem gente retendo coisas de Deus. Dá a Deus o que pertence a Ele. Isso. Espada que penetra. Beijo no teu coração. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.